Amados e amadas de Deus, saúde e paz. Somos ovelhas do pastoreio de Cristo e por seus cuidados tocados somos desafiados a assumir o seu jeito de ser pastor e pastorearmos-nos uns aos outros, cultivando o sentido de fecundo cuidado e aprofundado respeito. Este é o autêntico testemunho da condição missionária dos discípulos e discípulas de Jesus que somos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus anunciava a palavra usando parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Explicava sobre o reino de Deus, que é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O reino de Deus, que é como um grão de mostarda que, ao ser semeado, é a menor de todas as sementes da terra. Vale a interrogação das homilias atribuídas a São João Crisóstomo. O que é o reino do céu senão Cristo? A respeito de si mesmo ele disse: o reino de Deus está no meio de vós. Nada é maior do que Cristo segundo a sua divindade, conforme disse o profeta. É este o nosso Deus. Outro não se pode imaginar ao lado dele. Foi ele quem encontrou todo o caminho da inteligência e depois ensinou a Jacó, seu servo, a Israel, seu amado. Só depois disso, na terra ele apareceu e com os homens conviveu. E o que é menor do que Cristo na economia da encarnação, quando tornou-se inferior aos anjos e aos homens? Escuta Davi dizer de que modo se fez menor que os anjos. O que é o homem para dele assim vos lembrardes, e o filho do homem para o visitardes? Vós o fizestes pouco inferior aos anjos. Paulo nos interpreta esta palavra de Davi quando diz: naquele que foi feito pouco inferior aos anjos, vemos Jesus por ter sofrido a morte. Suspenso na cruz, era tal a sua força que, embora cravado, arrebatou do lenho com uma só palavra o ladrão, transportando-o para as delícias do paraíso. Este grão perfurado no flanco pela lança destinou para os sedentos a bebida da imortalidade. Este grão de mostarda, descido da cruz e sepultado no horto, estendeu os ramos por toda a terra. Este grão encerrado no campo colocado, lançando suas raízes até a mansão dos mortos, trouxe consigo as almas que lá se achavam e em 3 dias as conduziu ao céu. Supliquemos a graça de sermos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.